Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: amar não é uma escolha, mas uma necessidade, que somente Deus pode suprir. Senhor, abençoa esse nosso dia. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo. Liberta no meio de nós toda doença, toda dor, toda mágoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nós Te desagradamos. Fortalece o nosso coração. Enche-nos do Seu Espírito Santo. Nós Te louvamos nessa manhã. Nós Te louvamos por todo esse dia. Nós Te amamos. Esteja presente no meio de nós. Às vezes, a gente pode pensar que amar é uma escolha, que dependendo da pessoa certa, do momento certo, vai acontecer na minha vida. Mas diferente do que a gente pensa, amar é uma necessidade, porque Deus, quando Ele nos fez, quando Deus nos tirou do pó, Ele soprou dentro de nossas narinas o Seu Espírito. E Ele disse: olha, eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. E o que Deus é? Deus é amor. E Deus, Ele é Espírito também. E Deus, Ele é invisível. Todas essas qualidades que Deus tem, nós temos em nós também. E nós temos que abastecer, de alguma forma, essa dependência que nós temos de amor. Deus é como o sol. Se eu ficar trancado dentro de um quarto escuro, ainda que Ele esteja lá fora, eu jamais vou poder senti-lo. E nós temos essa necessidade de caminhar pela luz, de sentir algo bom, porque de sentir algo ruim, muitas vezes a gente está cansado. Se a gente não tentasse mudar o que sente, talvez a bebida não fosse necessária, as drogas não fossem necessárias e tantas outras coisas para mudar aquilo que a gente sente, porque a gente não aguenta mais sentir alguma coisa ruim. E isso muitas vezes parece que na nossa vida é tão normal. Esperar um fim de semana para chegar, esperar uma festa aparecer, esperar uma oportunidade para simplesmente tentar se distrair, se entorpecer, para que a vida não pareça aquilo. Que durante 2, 3, 4 horas que seja, que você está lá alterado, a vida pareça fazer sentido. Mas quando a bebida passa, chega a ressaca. Quando o efeito da droga passa, muitas vezes, chega a conta. Quantos dias você não fica se sentindo mal pelo simples fato de querer sentir um pouquinho de coisa boa? E muitas vezes, o tempo que você fica sentindo algo que teoricamente seria bom, não compensa todo o resto do mal que você sente depois. Porque o depois é onde está o nosso trabalho, o depois é onde está a nossa dignidade, o depois é onde está a nossa vida. E o depois, se a gente estraga tudo por um momento, de que ele vale? Eu sei que muitas vezes a gente começa a mudança, só que vem aquele passado negro, né? Passado esse que muitos vão levar muito tempo para esquecer. Então nós não podemos desanimar. Mas se você acha que você vai começar a amar quando você encontrar a pessoa certa, que você vai começar a amar quando aquilo que você acha que tem que acontecer, eu lamento. Esse amor, ele não cabe dentro de você. Esse amor, ele não preenche a tua alma. Esse amor talvez seja um amor de coração, uma paixão, um desejo. Mas o amor que Deus produz, o amor que Deus faz que nós sentimos falta, o amor que é necessário, ele é um pouco mais profundo. Porque independente da presença, ainda assim eu posso sentir. Ele não está condicionado a fatos nem a acontecimentos, mas à adoração e à devoção. Quando eu oro, quando eu coloco os meus pensamentos em Deus, quando eu me desligo desse mundo e sigo rumo ao céu em espírito, naquele instante eu me sinto amado, eu me sinto completo, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo. Todos os sonhos é como se tivesse sido realizado. A minha busca, ela chega ao fim. Esse sentimento, ele só vai acontecer com a presença de Deus. Assim como eu posso ganhar alguma coisa, daqui a um tempo aquilo não ser mais novidade, assim como pode acontecer exatamente o que eu quero hoje, e daqui a um ano aquilo já não ter mais nem valor e eu querer outra coisa.
O querer, ele é normal. Eu sempre quero alguma coisa diferente. O que poucos percebem é que Deus, ele faz com que a gente nos contente com as coisas que a gente tem. Então já não é mais necessário trocar pelo último modelo de todas as coisas para que os outros vejam, olha o meu último modelo daquilo que eu tenho. Não, você usa enquanto aquilo der para ser usado, enquanto estiver bom. Já não é mais por isso que você vive, não é para que os outros vejam o que você tem ou quanto abençoado você é. Não faz diferença. Não faz diferença. O importante não é a etiqueta que está na nossa roupa, mas é a marca que está em nosso coração, o amor que está em nossas atitudes, a bondade no falar, os gestos, o compromisso. Se você sempre tenta levar algo melhor para as pessoas, é sinal que o amor está se manifestando em você, porque por nós não levamos nada para ninguém. Olha lá as pessoas que a gente gosta, a gente tenta favorecer de algum jeito, e só desse jeito. De resto, um estranho ou uma pessoa que de alguma forma eu menospreze, é difícil mesmo, porque leva um tempo para que a gente possa amadurecer e entender. Porque desde criança nós somos bombardeados pelo erro. Quantos filmes a gente não assistiu? Na minha época era a Sessão da Tarde, eu não sei o que passa hoje na televisão, mas eram aqueles filmes que você olhava e eles queriam ditar como as famílias deveriam ser, como as coisas deveriam acontecer, como eu seria para ser bem sucedido ou não. Mas em todos esses filmes nunca tinha Jesus nos planos. Eu vi uma vida que eu tinha que desenrolar ela, onde Deus não existia. Dificilmente você ia ligar um canal muitas vezes e ver de madrugada, de repente, passando, mas a maior parte do tempo, gente dando testemunho de alguma coisa, outro pedindo uma outra coisa. E o que isso edifica a minha vida? Eu estava fazendo um exercício curioso de escrever padre no Facebook e fui clicando nos padres que nós temos hoje mais famosos. Também fiz uma pesquisa por pastores e tentei pensar assim, bom, se eu não fosse convertido e estivesse tentando me converter, será que eu conseguia conhecer Cristo através dessas pessoas? O que eu vi foi propaganda deles mesmos. Eu não teria coragem de colocar uma foto minha com um versículo da Bíblia em cima. Quando Deus diz que Ele cresça e eu diminua, o que eu estou exortando na vida de alguém, pôr na minha imagem em alguma coisa? Se vocês notarem, eu gravei alguns vídeos, mas eu me sinto muito mais confortável falando com vocês para que eu nem apareça. Porque eu acho que a nossa conversa aqui, ela é de alma, ela é de peito, ela é de coração, ela é de sinceridade. Se vocês ouvirem bem, às vezes vocês notam até o choro da minha voz, vocês notam a minha alegria, ou notam até o meu estado de espírito. Vocês não precisam me ver para isso. Eu não preciso induzir, não preciso colocar uma roupa bonita, não preciso pentear o meu cabelo, fazer a minha barba, não preciso nada. Nada disso importa, porque a mensagem que eu venho entregar não é minha, a mensagem é de Deus. Para onde a gente vai, nada dessas coisas importam. E eu sei que muitas vezes se caem no erro de querer parecer comercial, porque senão ninguém iria gostar. A mensagem de Deus, ela tem uma Bíblia que não tem uma figurinha, não tem nada, é só palavras. E quantas verdades a gente não encontra dentro desse livro. Esse é o único livro que eu leio. Não leio mais nenhum livro. Não tenho o hábito de ler jornal, não tenho o hábito de ler outras coisas. Para mim, a Bíblia basta. E eu me sinto tão atualizado sobre todas as coisas como qualquer um que lesse qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que eu tenho sabedoria, eu consigo compreender como as coisas chegam aonde elas chegam. E isso me dá uma vantagem muito grande, porque eu, ao invés de condenar no primeiro olhar, eu sempre tento entender. E eu sei que no fim a ferramenta que eu tenho é o perdão. Deus não me deu a ferramenta de julgar, Deus não me deu a ferramenta de condenar, não deu. A única coisa que Ele me disse é, perdoa, aceita. Perdoar justamente é aceitar que a vontade de Deus ela vai estar em cima da nossa vontade. E eu estava olhando no meu Face também e voltei lá nas primeiras publicações de 2013.
Teoricamente, fazia 3 anos que eu tinha me convertido. E naquela época, ao invés de frases menores, eu tinha costume de escrever muitas vezes textos e algumas coisas um pouquinho maiores, né? Mas como hoje a gente pode usar esse recurso aqui para estar conversando, eu acho mais fácil colocar uma frase menor, um versículo, e a gente poder ter um papo mais profundo que simplesmente um texto. Mas eu achei curioso que ainda daquele tempo, quanta sabedoria tinha, e ainda eu consigo ler as coisas que eu escrevia e concordar hoje. Isso é sinal de uma coisa, que desde aquele tempo era o Espírito Santo que me conduzia. Porque se fosse eu, com a transformação que Deus fez na minha vida, fatalmente os pensamentos teriam mudado. Como quantas coisas eu escrevi no passado, hoje eu leio e vejo tanta humanidade e pouca divindade. Tanta dor, tanto medo, tanta solidão. E hoje eu olho uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente renovada no Espírito Santo. Realmente uma nova criatura, como Deus diz. E esse pedacinho desse texto, ele dizia assim: quando fazemos com amor, não tem perigo de se arrepender. Toda frustração nasce com a contrariedade das nossas vontades. Porém, aquele que sabe respeitar que nem tudo pode ser como queremos, acaba descobrindo um tesouro de tranquilidade. A verdade é que não importa se saiu exatamente como gostaríamos, porque tudo acontece como Deus quer. Seja bom ou seja ruim, devemos ainda louvar e agradecer ao Senhor. Talvez, enquanto aprisionados nesse corpo, não podemos compreender e aceitar sem questionar essas palavras, mas um dia seremos novamente espírito, e no meio da luz de Deus tudo fará sentido. Se a gente notar, é realmente o que acontece, que desde aquele tempo eu já começava a entender que as coisas nem sempre seriam do meu jeito, e nem por isso elas deixariam de ser boas. Quando eu percebi que a necessidade de amar foi suprida por Deus, todo o resto melhorou. Todos os meus sonhos, eles se modificaram. Eles se tornaram mais divinos e menos terrenos. Tudo à minha volta se modificou. Não porque as coisas à minha volta mudaram, mas porque eu mudei. E quando a gente entende, que é um versículo que eu acho que é um dos mais importantes, que todo mundo deveria assim saber de cabeça, ele está em 1 João 4, versículos 7 e 8, e diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Não associe essa palavra a mais nada a não ser Deus. Sempre que você lembrar de amor, lembre de Deus. E se você ama alguém, é porque Deus te ama. Esse é o primício básico de qualquer coisa, dar glória a quem tem glória. Não adianta a gente querer surrupiar essa parte de Deus e achar que é nossa. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe e acompanhe cada um de vocês. Que Deus cure se você tiver com alguma doença, seja ela qual for. Que Deus traga paz, traga esperança, traga amor. Amém? Bom dia.